Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre, continuar falando sobre benzodiazepínicos e delírio, assunto que foi abordado numa revisão sistemática, buscando as possíveis, a possível relação entre o uso do benzodiazepínico e o surgimento de delírio. Então, no primeiro vídeo, falamos algumas nuances metodológicas na realização da revisão sistemática, a forma como ela é elaborada, a pergunta pico, como é feita a busca, em termos bastante superficiais, como é feita a busca dos artigos nas diversas bases de dados, nas ferramentas de busca, e como utilizamos os operadores booleanos. E agora vamos continuar falando sobre a forma como essa revisão sistemática foi realizada e o resultado encontrado pelos pesquisadores. Então, uma vez utilizados os operadores booleanos e formulada a pergunta pico com a população, no caso, a população aqui, a população de pacientes adultos submetidos à cirurgia com anestesia geral ou pacientes em sedação durante internação em terapia intensiva, a intervenção é o uso do benzodiazepínico e a comparação é o não uso do benzodiazepínico, e que pode ser também a utilização de outras drogas com o intuito de substituir o benzodiazepínico, e a comparação entre essas drogas, buscando o desfecho, a diferença da apresentação de desfechos considerados aqui o despertar intraoperatório, o delírio e a mortalidade no período de 30 dias. Então, utilizando esses dados, os autores buscam termos indexados para utilizar as bases de dados em busca de artigos que, no caso aqui, os artigos selecionados pelo protocolo de estudo, pelo projeto desenhado, são apenas ensaios clínicos randomizados e os estudos observacionais prospectivos. Então, esses pesquisadores aqui, dois pesquisadores, foram de forma independente buscar esses documentos, esses ensaios clínicos e esses estudos observacionais prospectivos que tivessem essas características mencionadas no protocolo, e que não tivessem os critérios considerados como critérios de inclusão. Então, não pode ser, por exemplo, paciente submetido a anestesia regional, entre outras coisas. Os artigos eram, então, selecionados por dois revisores independentes, a maneira ideal de se realizar uma revisão sistemática, a partir do protocolo planejado de busca. Cada um dos revisores vai realizar a sua busca, e essa busca ela resulta no aparecimento, no surgimento de vários trabalhos. Esses trabalhos vão ser selecionados primeiro de acordo com o título, se o título já manifestar a presença de fatores de exclusão, ou não manifestar a presença dos critérios necessários à inclusão desses artigos. Então, pelo título, o artigo já vai ser selecionado ou eliminado. Depois do artigo, é feita, naqueles que foram aprovados na primeira etapa, vai ser feita a análise do resumo, para ver se continua sendo útil na soma de informações úteis na construção dessa revisão sistemática. E após essa etapa, é feita, então, a leitura do estudo de maneira completa, para ver se ainda vai ser encontrado algum motivo para exclusão, ou se vai ser sustentado, e as informações úteis já vão sendo selecionadas de maneira a se iniciar o trabalho propriamente dito. Eles utilizaram uma ferramenta, Covidence, que é uma ferramenta que auxilia
na elaboração dessa busca e da seleção, elas já vão sendo eliminados os artigos que chegam em duplicata, quando muitas vezes na busca, na mesma base de dados, ele aparece duas vezes, ou ele aparece em mais de uma base de dados. Aqui foi utilizado o Medline, o central, e, se eu não me engano, foi utilizado, em Base não foi utilizado Web of Science, se eu não me engano, enfim. Então, o Covidence, ele é uma ferramenta que vai ajudar na seleção desses artigos e na classificação dos mesmos de acordo com os critérios selecionados. Então, os revisores, de maneira independente, eles vão selecionar, eles vão, após a seleção, em cada etapa, eles vão se reunir para ver se concordam com todas aquelas seleções e todas aquelas exclusões. Quando não houver consenso entre os dois, mesmo após discussão e argumentação, eles utilizaram um terceiro revisor para dirimir a divergência. Então, no momento da descrição do manuscrito, é feita após a seleção de todos aqueles artigos que são excluídos, eles devem ser mencionados, não com detalhes, mas dizer por que foi excluído aquele artigo aquele estudo excluído, então, da revisão sistemática. É feito também uma busca por dados que possam classificar esses trabalhos como adequados ou não, na busca de eventuais vieses que levem à redução da força de, de evidência daqueles estudos. A gente sabe que na pirâmide de representação de força de evidência, os ensaios clínicos randomizados, eles são, como estudos primários, aqueles mais importantes. Os grandes ensaios clínicos randomizados vão apresentar maior força de evidência, e a partir daí, só a revisão sistemática vai ter uma importância maior nesse sentido. E de acordo com a possibilidade de presença de viés, de acordo com tanto a forma como foi desenhada e executada a metodologia, mas também a apresentação dos resultados pode levar esses estudos a aumentar ou diminuir a força de sua evidência, subindo um pouco ou diminuindo um pouco naquele degrau do patamar de classificação de força de evidência. E entre os vieses, a gente encontra vários. Então, por exemplo, vários possíveis de serem encontrados. Em cada um daqueles artigos selecionados para o estudo finalmente, então vai ser avaliado se há viés de seleção, que é o que acontece eventualmente quando há muita diferença entre os grupos ou entre grupos de um trabalho e grupo de outro, as características dos grupos, a forma como foi realizado o sorteio em cada um daqueles ensaios clínicos ou dos estudos observacionais, para você, no sorteio, você eventualmente mostrar se aquele sorteio foi bem executado, a alocação foi bem executada, o cegamento foi bem executado, tanto de participantes quanto de pesquisadores, quando possível, muitas vezes não é. Então, quanto maior a perfeição na execução desses procedimentos, maior é a confiabilidade do resultado, que pode ser, então, utilizado como verdadeiro, tanto em relação àquela amostra, mas também em relação à população geral. Os vieses de performance podem ser apresentados quando você encontra vários trabalhos que falam sobre o mesmo assunto, são úteis para aquela sua revisão sistemática, mas que eventualmente podem apresentar diferenças nas intervenções que levam a, a apresentar heterogeneidade no final da revisão sistemática. Diferença no tipo de exposição, muitas vezes você utiliza a mesma droga, mas com doses diferentes.
ou utiliza a mesma classe de droga, mas com droga diferente. Muitas vezes o cegamento ele não é executado de maneira adequada e os pesquisadores acabam, no momento da execução da técnica anestésica, muitas vezes ele acaba privilegiando, de maneira intencional ou não, um grupo ou outro com intervenções. O viés de detecção, quando o avaliador do desfecho, o avaliador dos dados estatísticos, eles não são cegados para o grupo daquele indivíduo. Então, muitas vezes leva, principalmente no momento da avaliação do desfecho, principalmente quando esse desfecho não é um desfecho com variável contínua, muitas vezes isso permite a inadequação de interpretação. E os vieses de atritos, que são aqueles que são apresentados quando você eventualmente pega um daqueles ensaios clínicos e os dados são incompletos, houve muita perda de paciente, houve muita impossibilidade de, durante aquele ensaio clínico, você executar todos os procedimentos que levariam à geração dos dados em todos os momentos, em todos os participantes. Então, dados incompletos também levam à possibilidade de viés, chamado viés de atrito, e isso, eventualmente, pode comprometer, quando os dados faltantes são muito grandes, podem comprometer os resultados. Uma das possibilidades de reduzir esse risco é utilizar a análise com intenção de tratar, ou os métodos de amputação, que tendem a reduzir o risco desse viés de atrito. Mas nem sempre é possível, nem sempre isso é executado de maneira adequada também. O viés de publicação é outro tipo de viés que é causado principalmente por aquela situação, muitas vezes a gente comenta, na busca por artigos, e você só consegue achar artigos que mostraram que aquela intervenção que está sendo testada, ele trouxe bons resultados. Quando o indivíduo o pesquisador faz uma pesquisa e na sua pesquisa aquilo não gerou diferença de resultados, ou até pelo contrário, aquela intervenção, ao invés de ser benéfica, ela foi maléfica, muitas vezes você não consegue publicar, principalmente quando não tem diferença de resultado. E aí você tem dificuldade de publicar, porque a revista, normalmente, ela privilegia, é muito comum privilegiar aquele estudo que apresentou um resultado positivo ou um resultado muito negativo, que passe a gerar um interesse maior da comunidade envolvida naquela área. Então, na hora de você pesquisar, fazer a busca pelos artigos, você só consegue encontrar aqueles artigos que foram muito interessantes nos seus resultados e aqueles que foram menos interessantes, que geraram resultados frustrantes, entre aspas, para o pesquisador, ou desinteressantes para o leitor ou para a revista, mas que seriam importantes para trazer uma verdade, principalmente no momento de realizar uma revisão sistemática, e aí acaba que você não acha. Uma das coisas importantes é a busca, como foi comentado no primeiro vídeo sobre esse assunto, a busca na literatura cinzenta, né? Buscar em bases de dados que armazenam teses e dissertações, ou buscar também nos registros dos ensaios, como no Clinical Trials, por exemplo, você vai lá ver um monte de projeto registrado, projeto que já passou um tempo até, pela lógica, aquele trabalho já terminou, já poderia ter sido publicado, e você não consegue achar na literatura de revistas mais renomadas, indexadas, mais importantes, mas você consegue encontrar aquele artigo em revistas de menor expressão, com menor fator de impacto, e acaba que aquele artigo que não foi publicado, ele gera uma verdade maior, uma fonte de informação importante para você ver que muitas vezes existe contraponto daquela informação que você está tentando dar para o seu leitor.
Então, é uma coisa que tem que ser sempre pensada em quem vai fazer a revisão sistemática. Posso. Em relação à parte estatística, também foram feitas, nos ensaios clínicos randomizados, foram feitas a diferença de média naquelas variáveis, nos desfechos que apresentam variáveis contínuas, e a razão de risco, ou risk ratio, naquelas variáveis, nos desfechos dicotômicos ou binários, onde você, na tabela de contenção, né, 2:2, você consegue ver, principalmente em ensaios clínicos em coorte, você pode utilizar isso nas variáveis binárias, nos desfechos binários, para você ver a diferença de risco de intervenção relacionado com o paciente que não foi submetido à intervenção. Então, principalmente em relação à diferença de média, é importante sempre ter um intervalo de confiança que vai mostrar para a gente o quão perto da realidade da população aquele trabalho se apresentou, e nos estudos observacionais, o odds ratio, a relação de chance daqueles desfechos segundo a submissão ou não do paciente àquela intervenção. E também, em relação à estatística, a realização, no final dos resultados da revisão sistemática, a observação de heterogeneidade, que a gente procura ver sempre se há o Q quadrado, que quando apresenta um P menor que 0,05, a gente já pressupõe que houve uma heterogeneidade grande, e aí tem que submeter a estatística do I ao quadrado, que vai gerar para a gente o quão grande foi aquela heterogeneidade. A gente sabe que quanto mais próximo do zero a heterogeneidade é menor, quanto mais próximo do 100, que é o máximo, maior é a heterogeneidade, o que leva a uma diminuição da acurácia da possibilidade de transferência daquela informação, daquela amostra para a população em geral. Uma outra forma de você avaliar a heterogeneidade é a utilização do funnel plot, que é a utilização de gráfico de funil, mostrando para a gente a possibilidade maior ou menor de heterogeneidade, ou perdão, de risco de viés de publicação, que também pode ser feito através dos testes estatísticos, do teste estatístico de Iger. Então, a gente vê aqui no funnel plot quando o resultado esperado como normal um resultado centrado no funil, na linha central do funil, e você espera que, dependendo da quantidade e da qualidade de obtenção de artigos, você vai analisar aqui. Então, você tem na base, no eixo X, você tem o tamanho do efeito dos resultados que você tem naqueles diversos estudos elencados. É importante lembrar que esses gráficos eles devem ser feitos apenas em revisões sistemáticas que apresentam mais de 10 estudos, menos que isso, a sensibilidade fica bastante reduzida. Mas você tem no eixo X o tamanho do efeito, e no eixo Y você vai ter a precisão daquela sua busca. Quanto maior a dispersão dos artigos, menor é a possibilidade de viés de publicação. Os artigos colocados na base, esses vários pontos aqui, representam os vários artigos. E quando ele está muito próximo da base, significa que ele tem um intervalo de confiança que é intuído
ou estimado pela distância entre os dois lados do funil, e quanto mais acima o artigo representa um menor intervalo de confiança, provavelmente são artigos que têm maior acurácia, um menor intervalo de confiança, gerando, então, uma possibilidade de melhor resultado. O ideal sempre é ter uma dispersão maior dos diversos estudos no funil, mostrando que você tem estudos que mostram tanto tamanhos pequenos quanto tamanhos grandes de resultado, e tem o tanto intervalo de confiança pequenos e grandes, mostrando que você conseguiu buscar, tanto na literatura mais consagrada, ali, The British Journal, Anesthesiology, etc., mas você conseguiu buscar aqueles artigos também que apresentaram resultados ou menos significativos, ou resultados menos importantes, ou resultados contrários àquela hipótese que seria a hipótese mais interessante. Então, quanto mais próximo do ápice, melhor é a qualidade, a força de evidência do estudo individual, e quanto mais próximo da base, provavelmente são menores as amostras, e esses estudos apresentam, então, um maior intervalo de confiança. Existem várias formas de utilizar estudos em relação a isso, e uma das causas nessa revisão sistemática da maior heterogeneidade foi a diversidade de ferramentas utilizadas na avaliação do delírio no pós-operatório. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o Confusion Assessment Method, que é um método de avaliação que busca quatro ingredientes, quatro variáveis, sendo que para você elencar o paciente, classificar o paciente como delírio, você precisa ter a presença dos dois elementos acima, e de um dos dois elementos C ou D já seria suficiente para você classificar esse paciente como delírio, mas existem outras ferramentas, como o questionário DSM, que é um outro questionário também utilizado em avaliações de alteração cognitiva, outros menos utilizados, menos específicos, como o Richmond Agitation Sedation Scale, e até o Mini-Mental Test, que pode ser utilizado também na avaliação do estado cognitivo do paciente. Então, a variabilidade desses artigos, desses testes utilizados em relação à avaliação do delírio, essa variabilidade por si só já leva a uma heterogeneidade grande, que faz com que haja um certo compromisso no resultado final da revisão sistemática. Em relação ao despertar intraoperatório, que foi outro desfecho avaliado aqui, então o Bryce Questionnaire foi utilizado também, então são 5 perguntas simples, dirigidas, que vão que vão possibilitar a avaliação desse paciente em relação ao risco de ele ter apresentado ou não, ou da certeza de ele ter apresentado ou não despertar intraoperatório. Então, isso foi uma outra ferramenta que foi utilizada, já não relacionada ao delírio, mas relacionada ao despertar intraoperatório, que foi outro desfecho utilizado na confecção dessa revisão sistemática. E também a mortalidade que foi avaliada, que não precisa, né, dessas ferramentas, obviamente, a mortalidade ela já está explícita por si só. E todos os artigos foram analisados segundo a sua qualidade, segundo o Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation. Então, é uma ferramenta que nos ajuda a avaliar a qualidade, a força de evidência, a perfeição com que foi realizada,
e muitas vezes essa perfeição não está relacionada à competência de quem realizou, mas muitas vezes é a possibilidade que havia de realizar daquela forma. Então, o tipo de estudo, a gente já lembra da pirâmide, lembrando que sempre as revisões sistemáticas são as de maior evidência, de maior poder de evidência, depois o estudo, o ensaio clínico randomizado e assim sucessivamente. Então, a inconsistência, o risco de viés, né? O risco de viés que vão muitas vezes levar a limitações do estudo por causa da presença ou da possibilidade de erros sistemáticos, são erros que vão ser mantidos durante toda a realização daquele estudo. Então, os vieses devem ser investigados para você classificar no score grade como que está em termos de qualidade de realização daquele estudo individual que é parte, componente da revisão sistemática. A inconsistência, muitas vezes você tem um monte de trabalhos, vários estudos bem realizados, mas cada um está apresentando uma variabilidade, um resultado, então acaba gerando uma variabilidade de resultado muito grande, isso representa uma inconsistência nos resultados. Muitas vezes essa variabilidade se deve a amostras pequenas que acabam gerando a facilitação do acaso gerar um resultado para a direita ou para a esquerda, fazendo com que essa variabilidade diminua o poder de acurácia da sua revisão sistemática. A imprecisão, que também tem na amostra, no tamanho da amostra, uma questão importante, e o intervalo de confiança. Como a gente sabe, o intervalo de confiança, quanto maior, maior é a imprecisão. O intervalo de confiança, em 95%, representa a, que o indivíduo, se realizar aquele mesmo estudo 100 vezes, em 95% das vezes, vai estar o resultado vai se encontrar dentro daquele intervalo de confiança. Então, se o intervalo de confiança é estreito, significa que o seu resultado está muito perto da realidade da população em geral. Mas se ele é muito largo, muito amplo, você vai ter uma possibilidade grande de erro, porque você pode estar no meio ou em algum extremo daquele intervalo de confiança. A indireção que acaba gerando uma dificuldade na validade externa, principalmente quando você utiliza um desfecho diferente daquele como em substituição, muitas vezes por impossibilidade, ou porque os trabalhos apresentam variabilidade, cada um apresenta um desfecho para representar, por exemplo, a insuficiência cardíaca. Você pode, um exemplo fictício, né, vai avaliar uma insuficiência cardíaca, você pode avaliar pela ausculta, pela dispneia, pela pressão arterial e assim sucessivamente. Então, um trabalho que vai avaliar a pressão arterial, o status hemodinâmico do paciente, pode ter avaliado ou pela pressão arterial média ou pela pressão arterial sistólica. Então, isso tudo leva a uma indireção e dificulta a validade externa daquele resultado. O viés de publicação, já mencionado, e o tamanho e tendência de efeito são também muito importantes. Quando o tamanho do efeito gerado pela intervenção é muito grande, significa que, se ele está diferente entre os grupos, aquilo é muito significativo. E se a tendência do efeito ela aponta para um lado, mesmo quando questões confundidoras tenderiam a empurrar para o lado contrário, por exemplo, um indivíduo que utiliza uma determinada substância, outro exemplo fictício, um grupo vai receber uma medicação para controlar a sua pressão arterial. E aquele grupo, a gente descobre que aquele grupo, muitos pacientes daqueles tomam muito café por
característica profissional, horário de trabalho, enfim. Então, mas mesmo dessa forma, esse grupo conseguiu controlar melhor a pressão, mesmo utilizando na sua alimentação substâncias que possam elevar a sua pressão arterial. Então, o resultado do efeito ele foi bom, mesmo tendo uma tendência naquela amostra, naquele grupo, para empurrar o paciente, o resultado para o lado contrário. Então, um exemplo fictício, assim, bem simples, para a gente entender como o tamanho e como a tendência do efeito podem ser importantes na demonstração de que aquela intervenção foi realmente favorável. Outra coisa importante na revisão sistemática é a elaboração do fluxograma, que vai mostrar para a gente a, a quantidade de estudos que foi selecionado na primeira etapa, como foi, se houve adição depois daquela realização, tem que ser explicado por quê. Os artigos que foram eliminados, a gente tem que dizer por que foram excluídos e assim sucessivamente. Então, depois disso, a gente tem que elencar fatores, informações que possam gerar, por exemplo, formação de subgrupos ou outras questões que sejam importantes. E, se ainda assim, depois da leitura do artigo completo, outros foram eliminados, por qual o motivo da exclusão daqueles diversos artigos. Então, o fluxograma ele é muito importante, ele simplifica a informação da questão da execução do trabalho no tempo. Também a utilização de outras ferramentas, como o risco de viés da colaboração Cochrane. Então, risk of bias, né, da colaboração Cochrane, vai, segundo as informações utilizadas, principalmente utilizando o sistema GRADE, e também nas informações relacionadas às formas como foram utilizadas para geração da sequência, né, como foi feito o sorteio, a alocação, como foi feito, o cegamento, perdão, e todas essas informações, então, todas essas variáveis são classificadas segundo o risco de viés. E quanto maior o risco de viés, maior é a imperfeição do resultado, maior é o risco daquele resultado não conseguir ser projetado para a população, nem considerado como uma realidade mesmo naquela amostra. Então, quanto maior, muitos estudos de revisão sistemática, inclusive, excluem os artigos com alto risco de viés. E a gente tem a classificação, o azul claro, baixo risco de viés, o azul escuro, risco moderado ou desconhecido, e o verde, alto risco de viés. E, no final das contas, a observação, a geração do resultado da estatística e a geração do forest plot aqui, mostrando para a gente que, no cômputo geral dos estudos de ensaio clínico, como foi dito anteriormente, foram incluídos ensaios clínicos randomizados e estudos observacionais prospectivos. Os estudos randomizados, ensaios clínicos, de uma maneira geral, com todos os artigos envolvidos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artigos, e todos esses ensaios clínicos cada um teve a sua estatística. Esse aqui, por exemplo, tem essa barra horizontal, a gente sabe que representa o intervalo de confiança, e o resultado central é representado pelo quadrado azul nesse gráfico. Então, o intervalo de confiança do primeiro trabalho aqui bastante largo, bastante amplo, mostrando que tem uma inacurácia do resultado importante.
a chance de você, se você utilizar a mesma metodologia descrita nesse ensaio clínico randomizado, mesma quantidade de pacientes e tal, se você realizar esse ensaio clínico do jeito que ele realizou 100 vezes, 95% das vezes vai estar nessa faixa, mas pode estar aqui, 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 aqui. Então, é um resultado bastante sem acurácia, né? Agora, nesse outro ensaio, provavelmente porque ele tem uma amostra muito maior, ele vai mostrar para a gente um intervalo de confiança bem mais reduzido, mostrando que aqui pode ter uma precisão maior de resultado. Então, aqui é bem preciso, aqui tem uma precisão muito maior. Mas, de qualquer forma, quase todos eles tocam a linha de igualdade, que é a linha central. Aqui, como a gente vê, esse número 1 não é diferença de média, a diferença de média apresentaria zero, seria um menos o outro, a igualdade seria zero. Aqui, a igualdade é de proporções, então, a gente vê que a linha de igualdade é 1. Como todos tocam na linha de igualdade, significa que, para resultado geral, médio, de todos esses ensaios clínicos aqui, vai apresentar não vai apresentar diferença estatística entre indivíduos que receberam benzodiazepínicos e indivíduos que não receberam benzodiazepínicos, tá? Eu só pus aqui o método de Mantel-Hassel, que esse MH aqui é uma ferramenta estatística que analisa é, é, estudos em estudos de revisão sistemática a comparação de estudos com variáveis binárias, né? Aquelas sim ou não, por exemplo. Então, aqui, no resultado geral dos ensaios clínicos, não houve diferença entre os grupos que receberam benzodiazepínicos e os que não receberam, quando você comparava a apresentação de delírio, como está escrito aqui. Agora, nos ensaios clínicos mostrando aqui aqueles mesmos ensaios clínicos do diapositivo anterior, quando ele divide em subgrupos, comparando benzodiazepínicos, aqui utilizando só os trabalhos que compararam benzodiazepínicos com dexmedetomidina, aí você já encontra uma diferença. E essa diferença favorecendo aos pacientes que receberam dexmedetomidina. Então, esses pacientes, esse grupo, apresentou menos delírio, uma incidência menor de delírio, quando comparado com os pacientes, com os grupos que receberam benzodiazepina. Então, nesse subgrupo, analisando apenas a comparação entre benzodiazepina com dexmedetomidina, mostrou que o grupo dexmedetomidina apresentou menos delírio. Então, e nesse outro, que são os trabalhos remanescentes, que é sem dexmedetomidina, então, indivíduos com benzodiazepínico e indivíduos sem benzodiazepínico continuaram apresentando a ausência de diferença entre os grupos, né, que receberam benzodiazepínico ou que não receberam. O que significa que o benzodiazepínico, provavelmente, ele não aumenta a incidência de delírio. Pelo menos nessa revisão sistemática, isso não ficou demonstrado. Provavelmente, então, a dexmedetomidina apresenta alguma proteção contra o delírio no pós-operatório ou a sedação da dexmedetomidina leva a falta de manifestação desse delírio, apenas ou ele não aconteceu ou ele não se manifestou no pós-operatório. Isso aí foi discutido no próprio documento da revisão sistemática que a gente está apresentando. E essa tabela aqui, essa figura, é apenas em relação aos estudos observacionais prospectivos. Então, aqui não tem
ele separou a avaliação em estudos, ensaios clínicos randomizados, que foram os apresentados anteriormente, e nessa apresentação apenas os ensaios, os estudos observacionais que mostraram que os grupos que não receberam benzodiazepínico apresentaram redução na apresentação de delírio, tá? Então, é, a, a questão aqui é apenas a apresentação de uma certa heterogeneidade aqui em relação à estatística 34%, e são estudos observacionais que, obviamente, têm uma menor força de evidência quando comparado com os estudos de ensaio clínico. Só para lembrar que eu vou voltar para comentar também que nos estudos que apresentaram a comparação benzodiazepina com dexmedetomidina, a heterogeneidade foi bastante reduzida, diferente daqueles ensaios clínicos que compararam benzodiazepínicos com grupos que não receberam benzodiazepínico, mas também que não receberam dexmedetomidina. Então, o resultado aqui é um resultado bastante de qualidade já reduzido em relação à força de evidência. Então, continuando aqui, agora a gente falando sobre despertar intraoperatório, que é o segundo desfecho que buscava a revisão sistemática apresentada aqui. Então, todos os trabalhos apresentaram um intervalo de confiança grande e quase todos passando pela, pela linha de igualdade, mas, no final, apresentou uma melhor resultado em relação à redução do despertar intraoperatório nos pacientes que receberam benzodiazepina. Então, o benzodiazepínico, ele, principalmente em pacientes, se conclui, né, que principalmente em pacientes com maior risco de despertar intraoperatório, pacientes de cirurgia de grande porte, pacientes que já apresentou despertar em cirurgias anteriores, talvez a utilização de benzodiazepínico seja uma estratégia a ser considerada, já que, como foi mostrado anteriormente, ele não parece aumentar a incidência de delírio, ao contrário do que vinha sendo demonstrado na maioria dos ensaios, na maioria, e era uma preocupação para a maioria dos anestesiologistas. Então, aqui não ficou demonstrado nessa revisão sistemática que o benzodiazepínico aumenta a incidência de delírio, apenas nos estudos observacionais, o que gera uma força de evidência um pouco mais fraca, e se você pensar que o risco de despertar intraoperatório talvez seja muito mais preocupante do que o eventual risco do delírio que não ficou comprovado que o benzodiazepínico estimula ou acaba aumentando a incidência, então é uma questão de se avaliar caso a caso. Conclusões do estudo, então, nesse estudo, pelo menos nessa revisão sistemática, não se concluiu, não se demonstrou que o benzodiazepínico aumenta a incidência de delírio. Pode ser que aumente, pode ser que não, mas nesse estudo não se demonstrou. Então, em pacientes que têm muito risco de despertar intraoperatório, foi demonstrado que o benzodiazepínico ele reduz esse despertar intraoperatório. Então, é necessário avaliar o risco-benefício, né? Existem, obviamente, pacientes que também apresentam risco aumentado de delírio, e essa é uma questão a ser analisada. A dexmedetomidina parece oferecer alguma proteção em relação ao delírio, mas também fica a pergunta, será que realmente protege ou será que a sedação mais prolongada da dexmedetomidina pode estar deixando esse paciente sem manifestar nesse momento de pós-operatório imediato o delírio ou alguma alteração cognitiva. Em relação à mortalidade, não houve diferença entre usar ou não utilizar o benzodiazepínico, então, apesar dos estudos terem dito, foi apenas um ensaio
clínico randomizado que avaliou a mortalidade de 30 dias. O tempo de internação também não mostrou diferença estatística entre os grupos, embora também os estudos tenham sido de qualidade inferior. E a qualidade sempre foi uma preocupação, porque tanto por causa de variabilidade de ferramentas utilizadas, principalmente em relação à avaliação do delírio, vários trabalhos utilizando cada um uma ferramenta de avaliação, algumas ferramentas, inclusive questionadas em relação à indicação de serem ou não boas ferramentas para isso, e o tamanho da amostra, e então a qualidade dos estudos ficou sendo uma questão a ser pensada em relação a esse resultado, essas conclusões observadas no estudo. Então, terminando aqui, uma avaliação resumida do ensaio clínico, da revisão sistemática sobre benzodiazepínico relacionado a delírio, despertar intraoperatório, mortalidade e tempo de internação hospitalar, mostrando que ainda há muito para se estudar, ainda há muito que se fazer na busca dessa informação e dessa conclusão. Espero que tenham gostado do conteúdo, muito obrigado, e quem gostou, dê um like e compartilhe. Um grande abraço.